O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus, então, olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para Deus tudo é possível. Não existe nada impossível para Deus. Talvez a gente poderia usar essa passagem aqui, e muitos usam, infelizmente, de forma errônea, né? Para Deus nada é impossível, então eu vou conquistar isso, vou conquistar aquilo, porque para Deus nada é impossível. Não é assim. Qual que é o contexto aqui? De alguém que estava precisando de uma conversão profunda. O contexto era este, não é? Alguém que se aproxima de nosso Senhor com um bom desejo. Senhor, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna, para possuir a vida eterna? Olha só que desejo bom desse rapaz, desse jovem. Gente, quantas vezes, né? Nós temos bons desejos. Queremos coisas até boas, mas vamos ver se durante o caminho vai continuar esse desejo. E foi o que aconteceu com este jovem. Jesus apontou para ele, primeiro, que Jesus não queria ser bajulado, né? Olha, só Deus é bom. Em outras palavras, era isso que Nosso Senhor queria dele, né? Não queria ser bajulado, né? Olha, observe os mandamentos. O que diz os mandamentos? E Jesus foi elencando os mandamentos para ele. E aquele homem, aquele jovem, disse que já vivia tudo aquilo. Que beleza! Era um cumpridor de regras. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos cumpridores também de regras. Mas e aí? É só cumprir a regra pela regra? Ou a nossa vida já traduz os mandamentos do Senhor? Nós fazemos porque amamos ou fazemos só para aparecer? Para, entre aspas, bater cartão?
rezei o terço, adorei, fiz meu estudo bíblico. Parabéns para você. Parabéns para mim. Não é só cumprir com regras. A nossa vida precisa traduzir estes mandamentos. Aquele jovem que se aproximou de Nosso Senhor disse que já vivia, mas Nosso Senhor pediu mais para ele. Tá bem, você já vive tudo isso, mas olha só, se você quer ser perfeito, aí aqui doeu para ele e deve doer em nós. Se você quer ser perfeito, vai, vende o que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. O que aconteceu com aquele jovem? Mudou a feição. Ficou triste, porque ele era muito rico. O Papa Francisco, meditando sobre esta passagem, diz deste jovem que chegou todo entusiasmado, depois saiu triste. Meus irmãos, a palavra de Deus, claro, deve provocar realmente em nós algo. Nós não sabemos se aquele jovem voltou a seguir Nosso Senhor ou não, né? Mas ele saiu dali triste porque era apegado. Meus irmãos, quem decide-se a entrar no caminho de Cristo, precisa fazer renúncias. Precisa fazer renúncias. É custoso, será custoso seguir a Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, claro, não se trata somente de bens, de coisas. Quantas vezes nós que estamos no caminho, até não somos ricos, né? Não temos bens, mas somos apegados às pequenas coisas. O Senhor nos chama, o Senhor chamou aquele jovem ao desapego. O Senhor nos chama constantemente também ao desapego. Desapego de cargos, desapego de status, desapego. Quem é desapegado realmente é de Deus. Quem é desapegado realmente é de Cristo. Desapegado dos bens. Aquele jovem, não é que ele possuía muitos bens. Na verdade, os bens o possuíam. Ele não era livre. Os bens o possuíam. Ele estava agarrado, como diz o mineiro, né, Sônia? Agarrado nos bens, nas coisas deste mundo. Meus irmãos, façamos um exame de consciência. Os bens nos possuem ou nós possuímos os bens? Nós conseguimos administrar os bens ou os bens que nos administram? Aquele homem, aquele jovem era apegado. Por isso que nosso Senhor, meus irmãos, hoje nos chama a esse desapego. E nos chama a focar nele. Antes de Jesus despedir aquele homem, aquele jovem, antes de propor, como diz a palavra aqui, o Senhor olhou para ele com amor. Uma outra tradução da Bíblia dos Capuchinhos diz que olhou com afeição, com afeto. Jesus deu a oportunidade àquele homem, àquele jovem, de segui-lo. Olhou com amor. É assim que o Senhor nos olha, meus irmãos. Ele olha para você com amor, com afeição, com carinho. Aquele jovem era possuidor de bens, mas nosso Senhor não queria os bens dele, queria o bem, Ele. Meus irmãos, muitas vezes nosso Senhor, muitas vezes não, é isso,
Ele quer não os seus bens, os seus talentos, aquilo de bom que você faz, que até, olha, joia para você, 10. Mas Ele quer você. Em outras palavras, o Senhor queria aquele jovem, não queria os bens dele. Façamos um exame de consciência. Eu quero oferecer muito para Deus ou eu me ofereço a Deus? Não é? Ofereço 1000 ave-marias, amém, com o coração convertido. Faço vigílias e mais vigílias, amém, ofereça. Mas não se esqueça de se oferecer. Não nos esqueçamos, meus irmãos, de nos oferecer. Quem é o rico? O possuidor de bens? Não. Infelizmente, é aquele que deixou-se possuir pelos bens, aquele homem deixou-se possuir pelos bens. E quem é rico mesmo é aquele que adere a nosso Senhor Jesus Cristo, vive na graça, vive na dependência dEle, vive na providência dEle. Aquele homem era infelizmente possuído pelos bens. Por isso, a conversão. Os discípulos, nesse contexto então disseram, nossa, mas aí é difícil mesmo, né? É impossível. Para Deus, nada é impossível. A conversão é possível. A conversão é possível. Não basta, meus irmãos, que tenhamos bons desejos. Aquele jovem saiu triste, contristado, possuía muitos bens, os bens o possuía, mas deixemos Deus, Jesus, entrar na nossa vida. Mais uma vez hoje, Ele olha para nós com amor. Ele olha para nós com afeição. Deixemos que o amor de Deus penetre o nosso coração. Deixemos que o amor de Jesus penetre a nossa alma e que nós sejamos, meus irmãos, realmente desapegados. Quem opta por Jesus é desapegado, é livre, é feliz com os desafios. É rico não porque possui bens, mas porque é possuído pelo bem, com B maiúsculo, pelo bem, possuído pelo bem, por Jesus. O grande bem da nossa vida é Jesus. Desapeguemos, meus irmãos, das coisas deste mundo. Deixemos que o seu olhar penetre o nosso coração, a nossa alma. Façamos o nosso exame de consciência. E deixemos que Ele seja o grande bem da nossa vida. E que a nossa vida faça bem para os nossos, porque nós optamos por Ele. Ele já optou por nós. Ele já nos ama. Ele já é o bem, viu? O seu bem, acho que fala isso para você, mas Jesus primeiro falou isso para você e para mim. O bem, você é o meu bem. Nós somos o bem, os bens de Cristo. Optemos por Ele também, optemos por Ele. Desapego. E aí somos verdadeiramente livres. Não é assim, gente? Aí a gente usa aquele calçado, usa aquela blusa, mas não apegado àquilo, ao carro, à casa. Não são as coisas que nos possuem. Deus nos possui. E aí a gente administra as coisas. Deixemos que cada vez mais o bem nos possua, e não os bens deste mundo. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Sim, possua-nos, Senhor. Possua o nosso coração, a nossa alma. Obrigado por nos olhar com amor, mais uma vez, Senhor, nesta Eucaristia. E, Senhor, nós não queremos ir embora tristes, mas nós queremos ficar alegres e contentes contigo, com os desafios, mas alegres, porque o Senhor é o nosso único e verdadeiro bem. Ajuda-nos, Senhor, a ser um bem também
a sermos bons para os nossos e que os nossos reconheçam o bem através da nossa vida, reconheçam o Senhor através da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.